Fala galerinha do YouTube, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bom. Hoje a gente veio reagir ao YouTuber que surtou dentro do mercado do canal Sombras Criminais. É um videozinho aí que eu achei navegando pela internet, parece ser um vídeo bom sobre um YouTuber aí que teve um surto mental, sei lá, psicológico. E ele invadiu um supermercado aí, não foi muito legal não, velho. Vamos assistir, vamos ver aqui o canalzinho do Sombras Criminais, um videozinho, um canal muito bom. Muito bom. Se inscreva lá, os créditos vai estar todos aí embaixo na descrição. Beleza? Vamos pro vídeo então? Na madrugada do dia 8 de junho de 2017, um Uhum. jovem funcionário de um supermercado entra em um estabelecimento fora do horário comercial. O objetivo de Randy Stair era apenas um: invadir aquele mercado e disparar 59 tiros usando uma espingarda que ele trouxe escondida dentro da sua mochila. 5 pessoas estavam dentro do local naquela noite, mas apenas uma saiu com vida. Aqui é o Drake, e hoje no Sombras Que Criminais, loucura, velho. iremos acompanhar uma mente perturbada. Mas o que que fez ele... O que que fez ele levar... Caraca, tá difícil falar Que hoje. acreditava que viraria um desenho após a sua morte. YouTube que surtou. Às vezes, os crimes relatados aqui no canal ocorrem em lugares pacatos O que que e fez pouco ele povoados. fazer isso? E Eaton Township, um distrito na Pensilvânia, é um exemplo perfeito disso. Lá fica o supermercado Ace Markets, o cenário de um terrível acontecimento. A região de Eaton está localizada em uma área rural e tranquila, cercada por florestas e pequenas propriedades. O tempo parece devagar pela manhã. É como se o dia fosse mais lento por lá. Com uma população de apenas 1.438 habitantes, de acordo com o último censo de 2020, Eaton Township Mas é a um tipo cidadezinha de cidade pequena, onde né? todos se conhecem. Mesmo que as pessoas não saibam o nome uma Pequena. da outra, elas provavelmente já se viram em algum lugar. Pra você ter uma ideia, o lugar é tão pequeno que em um único dia, é bem provável que você consiga cruzar com quase toda a população Caraca, tu é bem pequena mesmo. local. Os funcionários do mercado que estavam naquela noite sangrenta eram conhecidos não apenas por clientes regulares. Toda a cidade sabia alguma coisa particular sobre cada um deles. Caraca. Victoria Brong tinha 26 anos naquele junho de 2007. Ela era gerente assistente do mercado. Tinha um filho de 6 anos na época. Uma Nossa. idade muito prematura para entender o que tinha acabado de acontecer. Sim. Outro exemplar funcionário era Brian Hayes, um pai de família de 47 anos. Nossa. Ele atuava no mercado como gerente do turno da noite, mas na juventude ele tinha servido à Marinha Americana. Ele era um veterano que tinha orgulho do país e amor pela família. Não foram apenas seus amigos, clientes e familiares que sentiram a perda. Ele era um membro conhecido da igreja Nossa. e frequentava as missas todas as semanas. Terry Starling tinha 63 anos de idade. Ele era assistente da loja. O homem deixou uma esposa que partiu logo em seguida e um filho que tinha lhe dado 2 netos. Ele era um homem querido de poucas palavras, mas muito prestativo. O que certamente era de grande ajuda à jovem Kristen Nell, de 24 anos, a última funcionária presente naquele dia. E o quinto funcionário era o próprio Randy Stair. E mesmo num lugar Ele era funcionário do estabelecimento. tão pequeno, onde todos se cumprimentam na rua e as famílias se conhecem, Ele gravou as isso pessoas tudo? nem sempre mostram o que realmente sentem ou quem elas são. Ele Randy gravou Stair, tudo? por exemplo, nunca revelou pra ninguém sua verdadeira face. Ele se considerava um bom mentiroso. Ele passou a infância escondendo seus verdadeiros sentimentos. Randy sofria de uma depressão que ninguém, nem mesmo seus familiares, compreendia. Ele se descreveu como alguém que odiava a humanidade, fingindo ser alguém normal enquanto guardava um ódio silencioso pela interação com outras pessoas. Pra ele, conviver com outros seres humanos era uma tarefa dolorosa. Em 2014, Randy passou a utilizar o YouTube como um diário pessoal. E embora inicialmente ele compartilhasse vídeos mais leves e até colaborasse com outros criadores, ele gradualmente começou a produzir conteúdos mais introspectivos, nos quais revelava problemas pessoais profundos. Foi nessa fase que ele demonstrou sua obsessão pela personagem Amber McLean, do desenho animado Danny Phantom. Essa obsessão ultrapassou o que seria considerado normal. Randy acreditava que Amber falava com ele, e teria ordenado que ele planejasse como A cabeça não tá muito boa não, né? O cara tá conversando com o desenho. finalizar seus colegas. Ele também desenvolveu uma segunda personalidade que alimentava seu ódio pelas pessoas. Seu nome era Andrew Blaze. Esse personagem surgiu na época que ele criou uma animação baseada em Danny Phantom e Amber, o Ghost Squad. Randy era visto pelos familiares e colegas como alguém com dificuldades emocionais, ao contrário do que ele pensava, mas todos acreditavam que ele superaria isso com o tempo. Infelizmente, Esse esse que é o ruim, subestimado né? isolamento e desconexão emocional Isso que é um ruim, as pessoas acharam que isso vai acabar com o tempo, né? o levaram a um desfecho trágico, que abalou a pequena comunidade de Eaton Township na Pensilvânia e deixou marcas profundas para todos os envolvidos. Parecia uma enorme ironia ele começar a trabalhar em um supermercado local, justamente um lugar conhecido pela obrigatoriedade de interações humanas. Mas em vez de se conectar com as pessoas ao seu redor, esse período só intensificou seus sentimentos sombrios. Durante 4 anos, ele foi elaborando um plano, pensando em como encerrar sua vida. Porém, o que ninguém sabia era que Randy não pretendia fazer isso sozinho. Ele queria levar os outros. Township, ainda que o conhecesse de vista, não faziam a menor ideia do que ele planejava. Randy Stair tinha apenas 24 anos quando completou 7 anos trabalhando
trabalhando no supermercado da rede Wise Markets, uma cadeia de lojas que começou na Pensilvânia, e hoje conta com mais de 200 unidades espalhadas pelos Estados Unidos. Randy não era o típico funcionário do mês, mas até aquele dia ele nunca tinha dado grandes problemas. Com o passar dos anos, ele manteve essa fachada de normalidade o suficiente para que ninguém suspeitasse dos planos sombrios que ele alimentava. Durante 4 anos, Randy elaborou o seu plano com um cuidado assustador. Ele observou atentamente a rotina dos seus colegas, estudou os pontos vulneráveis na loja e considerou potenciais obstáculos, como o bloqueio das portas ou problemas com a espingarda que ele planejava usar. Falhar não era uma opção. A rotina de Randy tinha detalhes alarmantes. Ele sorria enquanto conhecia Mas o que eu quero saber, ele postava isso no YouTube? Tipo, ele falava essas coisas? Eu acho que sim, né? Acho que sim. seus colegas de trabalho e explorava as limitações de cada um. Enquanto os dias passavam, Randy pensava no salário ou nas contas que precisava pagar. Então, 4 meses antes de realizar seu plano, sua única ambição era descobrir como realizar seu objetivo sem chamar atenção. De fevereiro a maio de 2017, Randy contava os dias e tinha dificuldade em descobrir quando iria agir. Para Randy, os 4 anos de planejamento e observação era uma preparação. Ele conhecia o layout da loja e as rotinas dos funcionários com precisão. Sua ansiedade aumentava à medida que o dia do ataque se aproximava. Em 11 de maio, ele escreveu que estava eufórico, sem conseguir esconder a felicidade que sentia por finalmente ver o plano ganhando forma. Ele colocou na cabeça que precisava definir quais materiais usaria para conter a correria no interior da loja, estabelecer um horário de mais calmaria e quando os colegas estariam próximos uns dos outros. E não mas teria um tempo ele de queria reagir matar os colegas, velho. Alguma coisa aconteceu, não é não? ou fugir dos disparos. Ele também definiu o que faria logo em seguida. Randy tinha um plano A, mas também tinha um B e o C. Ele tinha praticamente um alfabeto inteiro de planos. Mas quanto mais o tempo passava, mais parecia real. E para Randy, isso o animava. A única coisa que não poderia acontecer era o improviso. Randy também aprendeu a atirar e postou vídeos do seu treino na internet. Conseguimos ver claramente sua animação quando ele faz o seu primeiro disparo. É como se ele pudesse visualizar seus alvos vivos. Então ele soube no momento, ao puxar o gatilho, que ele não poderia voltar atrás. Muitos de nós sorrimos por coisas consideradas óbvias, como o aniversário de um ente querido, ou um aumento de salário. Mas Randy estava sorrindo, porque ele sentia finalmente ter algum controle sobre o mundo que ele acreditava ser opressor. Como covardes costumam fazer, eles não se arrastam para dentro de um buraco sozinhos, pois têm medo que suas vidas patéticas não tenham nenhum significado se eles Nossa, esse cara aqui, ele usou umas aspas. Que aspas sinistras. Covarde, totalmente covarde. não levarem ninguém junto. Ele queria que as pessoas pensassem que elas eram culpadas pelo que ele estava prestes a fazer. Sua mensagem viveria para que futuras gerações aprendessem que não há nada realmente que possa ser feito para diminuir estatísticas de pessoas cometendo crimes como esse, o que não é verdade. Quem tiver esse tipo de angústia e desejos tão sombrios quanto ele, pode pedir ajuda. Psicólogos passam 5 anos estudando para que pessoas como Randy não acabem com vidas em poucos segundos. E o país certamente pode aprender com o histórico de crimes em escolas, criando leis mais rígidas para o porte de armas. Entre 1997 e 2022, só nos Estados Unidos, 1.453 tiroteios foram registrados em escolas, e em tiroteios com múltiplas vítimas, como no caso do Randy, 122 crianças foram eliminadas. Dizer que não há nada a ser feito sobre esse panorama é o mesmo que dar razão para Randy, um jovem que decidiu que o mundo era cruel demais sem perceber que ele era cruel demais para o mundo. Mas a verdade, isso era algo que ele sabia, já que ele mesmo catalogou cada parte do seu plano, e divulgou vídeos misteriosos, que indicavam que os dias até o incidente estavam se aproximando. Ele postou um vídeo dias antes, com um compilado de imagens estranhas, que mostravam seu comportamento quando todos não estavam olhando. O vídeo parecia uma despedida ou um grito de socorro. Ele acreditava que estava fazendo parte da história, mas ele estava apenas mostrando ao mundo quem ele realmente era. 24 horas antes de efetuar os disparos, ele postou uma foto no local de trabalho, às 2h10. No dia seguinte, a essa mesma hora, o local estaria tomado por sirenes. 2 horas antes de sair de casa, Randy enviou um e-mail para uma atriz que tinha dublado a personagem que ele tinha criado na animação Ember Ghost Squad, agradecendo-a pela colaboração e informando que estaria morta até o fim daquela leitura. 1 hora depois, ele saiu de casa para cumprir o seu turno noturno no Wise Markets, como fazia regularmente, sem levantar nenhuma suspeita. Ele chegou ao mercado por volta das 11 horas, pouco antes do horário de fechamento. Lá dentro, 4 funcionários estavam arrumando as prateleiras para o dia seguinte. Para muitos funcionários do Wise Market, esse é o melhor horário para trabalhar, sem filas quilométricas e sem clientes gritando pelos corredores. Mas é um trabalho... Caraca, o cara esperou 4 anos pra fazer isso, velho. Caraca, velho. 4 anos, ninguém... tipo, viu que ele realmente tinha uma cabeça de doido, mas não deram importância, né? Talvez se aquelas pessoas que viram que ele tinha esse tipo de desejo, esse tipo de... essa coisa na cabeça dele, já teria evitado faz muito tempo. Solitário. Era um fato que Randy não era o colega favorito de ninguém, nem um funcionário modelo, mas até aquele dia ele não parecia representar um perigo. Poucos minutos antes do crime, Randy divulgou uma série de vídeos onde expôs, com frieza e tranquilidade, suas intenções e motivações. Sua calma ao descrever o ato chocou muitos, pois ele falava como se estivesse discutindo um assunto cotidiano, sem demonstrar arrependimento ou um pingo de humanidade. Mas até aquele momento, ele fez o que sempre fez, cumprimentou os colegas
e seguiu para a área de descanso dos funcionários. De forma discreta, Ele gravava Randy fechou tudo, uma das né? saídas de emergência nos fundos da loja, completando uma primeira etapa do plano que ele tinha elaborado nos últimos meses. Ninguém estava na mente do Randy, mas provavelmente ele imaginou que seria mais fácil efetuar os disparos quando todos estivessem reunidos na sala. Com o bloqueio, ele teria tempo para alvejá-los, e Randy estava com 12 espingardas na mochila, mas não sabemos exatamente como ele ocultou as armas, devido ao tamanho. O modelo da espingarda era uma Mossberg 500. Um disparo com essa espingarda pode demorar até 1 segundo, já que a cada tiro é necessário bombear a arma para ejetar o cartucho usado e preparar o próximo. O carregamento é feito individualmente, mas a espingarda possui um carregador tubular que comporta vários cartuchos, permitindo uma sequência de disparos antes de precisar recarregar. Isso evitou que o Randy fizesse o carregamento manual entre cada disparo, economizando o tempo que ele levaria se tivesse que carregar cada Olha a tiro. cara dele. Mas apesar da economia Cara de de tempo, a Mossberg não é uma semiautomática. Estudos mostram que as armas semiautomáticas, incluindo pistolas e rifles, são amplamente usadas em tiroteios em massa nos Estados Unidos, principalmente em incidentes de alta repercussão. Entre 1982 e 2024, 124 pistolas semiautomáticas e 65 rifles semiautomáticos foram usados em tiroteios de grande escala. Muitos atiradores escolhem essas armas por seu poder de fogo e pela possibilidade de equipá-las com carregadores de alta capacidade, o que permite disparar muitas vezes e rapidamente, sem a necessidade de recarregar. Mas Randy não tinha tantos alvos assim, e existe algo extremamente sombrio em usar uma espingarda queima-roupa. Talvez antecipando o treinamento militar do Brian Reyes e o espaço pequeno da sala, Randy sabia que não teria como alguém agir ali dentro. Enquanto saía da sala, ele tinha retornado ao plano anterior. Os próximos minutos foram calmos, e Randy fingiu trabalhar, mexendo em produtos Loucura. específicos nas prateleiras e mantendo a calma para não atrair a atenção. 1 hora e 10 minutos após chegar, ele postou os vídeos que produziu dias antes, especificando o que faria e como faria. O primeiro vídeo postado foi chamado apenas de diário, contendo a descrição do dia em tempo real, suas motivações, como ele teve a ideia e o que queria comunicar com Caraca, ele realmente postou tudo no YouTube, velho. Falando que ele ia fazer minutos antes de ele cometer o crime, né? seu ato. Basicamente, que ele era um jovem perturbado e covarde. Em seguida, ele postou um outro vídeo, com o nome que está na tela. O último vídeo que encerrava sua carreira digital se chamava Conjunto Digital. Todos os 3 vídeos continham confissões sobre o seu crime. Randy sabia que ao compartilhar esses vídeos, o tempo estava contado até que a polícia fosse acionada, e ele fosse interrompido. Por isso, ele tinha pressa para agir, e finalizou os últimos preparativos com cuidado. Ele andou devagar até os fundos da loja e trancou manualmente a saída. E aí ele se dirigiu até a entrada, e bloqueou as portas automáticas da loja usando os códigos que tinha memorizado, garantindo que os funcionários não teriam para onde escapar. Em um dos vídeos véio. mais longos, Randy expressa com clareza que tinha pleno conhecimento de quem estaria na loja naquela noite, e como cada passo do plano deveria ocorrer. Além desses vídeos, ele deixou documentos detalhando a sua luta contra a depressão, o ódio que sentia pelas pessoas e o seu desejo de não viver. Uma ideia que também evoluiu para ele O cara não quer viver, se mata, pô. Não leva as pessoas juntos, não, que querem viver. Um covarde mesmo, né, cara? eliminar os seus colegas. Até hoje, ninguém sabe ao certo qual foi a motivação, mas aquele era o cenário que ele tinha montado. Todos os 4 funcionários eram esperados naquele dia. Enquanto retornava aos corredores com a mochila nas costas, Randy se preparava para os próximos segundos, sem que ninguém percebesse a sua aproximação. Finalmente, com todos presos no supermercado, Randy retira apenas uma das espingardas da mochila e começa sua caçada pelos corredores. Terry Lee Starling foi sua primeira vítima, seguida de Brian Reyes. Eles não tiveram a menor chance, tudo foi muito rápido. Os disparos ocorreram a certa distância, o que permitia que o Randy se movesse entre os corredores e efetuasse a próxima eliminação com rapidez. Crystal Neal não ouviu os disparos iniciais porque estava ouvindo música enquanto trabalhava. Mas ela sobreviveu? Ela conseguiu sobreviver? Ela admitiu que depois de um tempo, ouviu estouros semelhantes aos balões de aniversário. A câmera de segurança mostra Randy à procura de Kristen, mas por algum motivo, ele a encontrou e não atirou, permitindo que ela fugisse rapidamente dali. Antes de se esgueirar entre os corredores, ela viu o momento em que Randy atirou contra Victoria Bronk. Essa cena a deixou imóvel por alguns segundos, sem acreditar no que tinha presenciado. Ela conseguiu chegar à entrada Não, do deve ser uma coisa ali que você fica em choque, né? mercado, conseguindo retirar o vidro que cobria a vitrine e quebrando o vidro do mercado. Ela conseguiu escapar, escondendo-se atrás de um arbusto, e foi lá que ela ligou para a polícia. Enquanto esperava a chegada dos policiais, Randy atirou em botijões de gás na tentativa de causar uma explosão, o que felizmente não deu certo. Ele também disparou contra os ainda é corpos burro. e quebrou parte da loja. Nesse ponto, parecia que ele não seguia mais um plano específico. Em vez disso, ele estava prolongando a conclusão inevitável. Ele parecia enrolar a última parte do seu propósito. Quando a polícia finalmente chegou, as sirenes não incomodaram os vizinhos. Os 59 disparos já tinham feito isso. Randy, em silêncio, virou a espingarda contra si. Se matou.
A segunda espingarda, trazida por precaução, não foi usada em nenhum momento. Das 5 pessoas naquela noite, por algum motivo, apenas Kristen Neal saiu com vida. Randy Stair não tinha planos de se entregar e nem deixava dúvidas sobre as suas intenções. Ele não deixou nada além dos vídeos que publicou online. Todas suas motivações e pensamentos finais foram expostos digitalmente. Quem teve acesso momentos antes do disparo já sabia como aquela noite terminaria. Após o crime, a polícia conseguiu rastrear o perfil de Randy, que continha as mensagens e os vídeos explicando o ataque. Mas Além de aí é tarde postagens que demais, deixavam né? claro o desejo de homenagear outros criminosos, como os atiradores de Columbine, Dylan Klebold e Eric Harris. Dessa dupla criminosa, Randy provavelmente descobriu como um bom planejamento faria diferença no seu plano, e o uso de bombas em Columbine parecia semelhante à explosão que ele tentou desencadear no mercado. Os policiais também foram à sua casa, onde encontraram munição da espingarda, óculos de tiro e protetores auriculares. Eles também encontraram uma coronha e um manual de usuário, já que nos Estados Unidos você consegue adquirir uma arma como se fosse um eletrodoméstico, dentro de um supermercado. Randy cultivava uma presença online que atraía um pequeno grupo de seguidores, cerca de 428 pessoas inscritas no seu canal. E ele compartilhava detalhes da sua vida, suas frustrações e seu sofrimento. O conteúdo dele mudou ao longo dos anos, passando a adotar um tom mais sombrio, mas existe uma cultura de separar as pessoas que estão na frente das câmeras de quem elas realmente são. É compreensível que Randy fosse para muitos apenas mais um jovem que mudaria com o tempo. Que loucura, né, velho? Isso é muito triste, velho. O cara, além de ser um covarde, de, de quer se matar, se mata, se leva você. Não, ele quer levar as pessoas. Ele acha que as pessoas em volta dele têm culpa, tem culpa do porquê ele está assim, né, velho? Isso deve ser uma atitude tão covarde, né, velho? Apesar de seus 24 anos e nenhum progresso, e o Randy na verdade parecia piorar a cada ano. Seus vídeos finais, incluindo um com 42 minutos de duração, não eram tão abstratos assim e tinham um tom confidencial. Em um deles, Randy faz pose com armas e reflete sobre o crime. Você pode até pensar que os seguidores mais atentos tivessem percebido a gravidade da situação, mas nenhum deles fez uma denúncia ou tentou intervir. E em momento algum as pessoas são culpadas pela decisão que o Randy tomou. O problema é que esses crimes demonstram que existe ainda um fascínio que não deve ser glamorizado. Jovens igual ao Randy acreditam que ficarão famosos e serão adorados por uma legião de fãs que só se manifesta nos cantos obscuros da internet. E hoje em dia é um esquecido, né? É um esquecido. Ninguém nunca ficou sabendo sobre ele. Claro, na época sim, mas ninguém se recorda. Eu mesmo não sabia quem era esse cara. Tô sabendo aqui agora, entendeu? E ninguém olha pra esse cara e fala: Caraca, é meu herói. Você tá entendendo? E foi em um desses cantos sombrios que Randy passou meses Loucura, pensando né? e repensando. Foi nesse tempo que o plano inicial de Randy se transformou em um tiroteio. Ele Ao contrário, né? Ele virou um covarde, né? Totalmente um covarde. menciona que inicialmente seu plano evoluiu. Ele escreveu ter tido uma brilhante ideia enquanto estava no carro e explicou todo o plano que executou. Além disso, ele sabia que a polícia teria uma resposta mais lenta, devido à madrugada. Ele passou 7 anos produzindo materiais perturbadores, modificando ideias e assim mais 4 anos planejando o ataque se A verdade que esse tipo de pessoas, elas querem atenção, né? Atenção. passaram, e 4 meses para iniciar o massacre, e minutos para concluí-lo. E será que existia algo que poderia ter sido feito em todo esse tempo? Esse planejamento e o desfecho trágico mostram como estava seu emocional, e os riscos de uma mente isolada e perturbada, que sem ajuda encontrou consolo em ideias cada vez mais violentas e autodestrutivas. E com a política que permite facilmente o porte de armas, Randy praticamente não encontrou objeções. Talvez se um acompanhamento psicológico fosse exigido, ele não teria um acesso tão fácil a armas. E com uma audiência que parecia interessada no que ele tinha a dizer, o cara encontrou uma plateia. Já o Waze Markets, onde o ataque aconteceu, reabriu suas portas apenas uma semana depois, em 14 de junho de 2017. Eles trocaram o vidro destruído na fuga da única sobrevivente, Kristen Neal, e toda a estrutura interna foi renovada, como se o massacre não tivesse deixado nenhuma marca permanente ali. Eles removeram as prateleiras, refizeram as paredes com um novo revestimento cerâmico e pintaram todo o local, com uma cor que parecia diferente da usada anteriormente. Muitos moradores de Eaton Township questionaram essa decisão, considerando o trauma que o crime tinha deixado na comunidade. Para eles, aquela loja nunca mais seria a mesma, e por muito tempo, o incidente seria lembrado como uma parte sombria da história local, enquanto Sim. outros moradores admitiam que a melhor decisão era manter as portas abertas. Dessa forma, Randy Mas sim, mas vai fechar. Não tem um. Tipo assim, claro, aconteceu uma fatalidade ali dentro, mas as pessoas têm que. Na verdade, o governo e a justiça, né? Tem que tentar intervir esse tipo de caso pra não acontecer. Mas a loja tem que tocar, tem que continuar, entendeu? Não vai fechar uma loja. Claro, o acontecimento foi horrível, mas a vida tem que continuar, né? E a gente tem que tentar prevenir esse tipo de acontecimento de novo, né?
não triunfaria. Era como se a cidade toda se reunisse para dizer que, apesar da dor, ele não tinha conseguido tirar o sono deles por muito tempo. Os efeitos do incidente pareciam esquecidos aos poucos. O caso não recebeu cobertura da mídia na época, se escondendo entre os casos mais famosos que ocorreram naquele mesmo Aí, ano. tá vendo? Randy certamente era um rapaz que precisava de Não teve limites. muita Quando não cobertura. estabelecemos barreiras claras, comunicamos aos mais jovens que eles podem tudo. Talvez se o Randy tivesse buscado ajuda, talvez eu não estivesse contando essa história hoje, mas nós nunca saberemos. Só que quem carrega o fardo dessas perguntas sem resposta São os são três. principalmente os familiares das vítimas, toda aquela pequena cidade Os e a única caras, sobrevivente. as pessoas que não O tem filho de nada, Victoria, nada a hoje ver. aos 13, vive em uma família desestruturada, que aos poucos se desfragmentou. Sua avó, ainda lidando com o luto, se separou do marido, e sua tia foi embora para tentar reconstruir o que sobrou. Sem o pai por perto, restou a mãe de Victoria Brown tirar forças para sair de uma depressão Aí. profunda Tá e vendo? cuidar do neto. Quando ela recebeu a notícia da morte Acabou de com a Victoria, família, o cara. seu mundo desabou. Ela queria sair da cidade também, mas conseguiu permanecer 5 anos. Em maio de 2022, ela decidiu que se mudaria até setembro do mesmo ano. E as famílias de Brian Hayes e Terry Starling certamente também nunca mais foram as mesmas. Os familiares ficaram com um peso inestimável da perda e tentam se reerguer a cada dia. E Eaton Township é diferente de uma grande capital. Todos se conhecem e todo dia é como reviver o dia 8 de junho. Quem também aparece para carregar o fardo dessa história todos os anos é Kristen New, agora com 29 anos. 2 anos atrás, ela foi vista no Lazy Brook Park, um parque calmo que se tornou um refúgio. Mas por que será que ele deixou ela viver, né, velho? Alguma coisa tinha por trás. E um lugar para relembrar a vida dos seus 3 colegas Sei lá, de às vezes trabalho. ele gostava Uma vez por dela. ano, ela carrega consigo 3 balões, escolhidos com cuidado, cada um representando um dos amigos perdidos. No primeiro balão branco, ela escreveu: "Você pode ter partido desse mundo, mas não do meu coração." Cada balão carrega uma mensagem, um pedaço de uma história interrompida, que para Kristen nunca será esquecida. Ela se tornou conhecida na Fica- comunidade e uma voz na luta contra o porte de armas no país. Como a única sobrevivente de uma das noites mais violentas da história do condado, as pessoas passaram a ouvi-la. E nos últimos anos, as pessoas começaram a armazenar mais armas e a exigirem mais relaxamento das leis de controle. Mas isso não quer dizer que Kristen solte os balões em silêncio. Nenhuma palavra é dita, mas cada balão que sobe leva consigo o peso das memórias que parecem se apagar. Para ela, esse é um ritual de lembrança, uma promessa de que enquanto tiver forças, eles não serão esquecidos. Desde aquele dia, a vida de Kristen mudou para sempre. "Meu normal Como não é não mais o muda, que né? costumava ser", admitiu ela, enquanto tentava descrever a luta constante contra o transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade e a depressão. Isso daí que deve ser o pior, velho. Também você lidar com isso tudo, né, cara? Durante os primeiros meses, sair de casa era uma tarefa exaustiva. Qualquer som repentino ou rosto estranho despertava em Kristen um medo paralisante. O Nossa. mercado, onde ela retornou para trabalhar apenas Imagina a vida dessa mulher. semanas depois, tornou-se um espaço cheio de gatilhos emocionais. Um lugar onde, por vezes, parecia que tudo poderia acontecer novamente. O estresse pós-traumático pode Não, desencadear é o uma carga pior. de adrenalina tão potente que a pessoa sente que está tendo uma parada cardíaca, e tudo pode despertar os sintomas. O som dos passos de alguém pelo corredor do mercado, o som dos balões estourando no ar. Mas foi nesse mesmo lugar que Kristen encontrou um novo sentido. Não é à toa que ela tem escolhido os balões para representar os amigos. Foi no trabalho que ela percebeu Legal que o que ela tá mercado era sendo mais do que forte, apenas né? um local marcado pelo horror. São meus colegas, minha comunidade. Quando voltei, encontrei apoio, algo que me deu forças. Essa equipe era a sua família, com menos membros, mas com pessoas que sabiam a dimensão da sua dor. Pessoas que conheciam os 3 colegas e que a ajudaram a manter as suas memórias vivas. Esse caminho de recuperação foi longo e difícil, mas Kristen procurou formas de seguir em frente. Além do apoio familiar, Kristen começou a se abrir com um terapeuta, uma pessoa que a ajudou a romper a barreira da dormência emocional, uma defesa que ela havia construído para se proteger do impacto psicológico Legal. do trauma. Aos poucos, ela descobriu que o que aconteceu naquela noite estava fora do seu controle e que a sua sobrevivência Sim. não era uma culpa, mas uma responsabilidade de honrar os amigos perdidos. Anualmente, no aniversário do incidente, Kristen participa dessa pequena homenagem no parque. Para os moradores locais, essa é uma forma de relembrar as vidas de Victoria, Terry e Brian. Kristen não faz disso um evento público. Ela mantém um ato entre ela, a memória dos amigos e o céu. Uma Legal. conexão silenciosa que só ela entende. Mas o tempo Ela não busca fama em cima disso, né? trouxe mudanças. Em 2022, Kristen soltou um quarto balão. Ela escreveu o nome de Randy Stair. Essa era uma tentativa de libertar-se da raiva que sentia. Ela disse o seguinte: "Para que eu possa me curar, preciso perdoar as escolhas que ele fez naquela noite." O balão não representava perdão a Randy. Era uma forma de Kristen se perdoar pela culpa que os sobreviventes geralmente carregam. 5 anos após aquela madrugada, a última vítima parece ter se recuperado. "Eles querem que continuemos vivendo", diz ela, lembrando dos amigos perdidos. Caraca. Uma frase que carrega um peso emocional profundo, refletindo o equilíbrio entre o respeito pelo passado e a vontade de seguir em frente. Recentemente, Kristen conseguiu assistir uma queima de fogos de artifício, sem precisar de protetores de ouvido, por conta dos barulhos. Uma pequena vitória, mas significativa. Ela considera isso um símbolo de recuperação, um sinal de que aos poucos, a vida segue, apesar dos tombos. Isso aí. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo Isso aí. É isso aí. Tem que. Não é culpa dela sobreviver, né? Mas ela tem que honrar agora e levar esse legado dos amigos dela, né?
A história é triste, né, velho? Por causa de um covarde daquele lá, essas tipo de coisa acontece. Também pela justiça também de liberar a arma tão facilmente pra uma pessoa igual a ele. Eu sou a favor realmente que tenha pelo menos como fala, um teste psicológico pra uma pessoa conseguir uma arma, velho. Só tem que ter psicológico. Beleza, você compra arma, tipo, no mercado, mas e aí? Não tem um teste psicológico, uma coisa a mais ali pra prevenir certas coisas? É complicado, né? É difícil. Mas videozinho muito bom, gostei muito do vídeo aí do canal de Fatos Sombrios, é isso? Fatos Sombrios? Sombras Criminais, na verdade. Sombras Criminais. Videozinho muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra estar ajudando a gente. Beleza? É isso. Valeu. É nóis. Fui.